Fala, galerinha do GE, estamos aqui um podcast mais do que especial, um convidado muito especial, GE Flamengo 289. Eu e Fred Uber estamos aqui para bater um papo com ele, o supersticioso e pontual Felipe Luiz. Felipe, um prazer falar contigo. Falamos em 2019, isso. Tinha que cumprir isso esse ano, né? Realmente, como eu sou supersticioso, né, a gente fez o podcast antes da final, 2019, bem antes, acho, né? E esse ano a gente não conseguiu a data exata e a liberação para fazer, então nós temos que cumprir esse podcast. É um prazer, uma honra estar aqui com você de novo, falando de futebol. E vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho de você, particularmente, como é que foi a temporada. Você acha que essa estratégia adotada pelo Dorival de formar o time das Copas, você ter um pouco mais de descanso para você, principalmente foi muito importante você conseguir manter um alto nível? Sobre o individual, né, o Felipe Luiz individualmente, todo mundo sabe, jogador depois dos 30, 32, coloca aí 33, a gente demora mais tempo para recuperar. É o principal, claro, além de perder força, de perder agilidade e tudo mais. Mas com um tempo exato para recuperar, o ideal mínimo entre jogo e jogo 4 dias, a gente consegue recuperar, fazer um treino ainda de transição forte para poder chegar no jogo numa forma excelente. Ano passado, dos últimos 3 meses até a final, foram jogos a cada 3 dias. Eles exprimiram o calendário e eu não estou exagerando cada 3 dias não, foram, assim, não lembro do número de jogos, mas foram, eu lembro exatamente, 3 dias eram jogos quarta, sábado, terça, sexta, segunda, então assim, sempre vinha 3 dias, e foram 3 meses assim, e muitos jogadores, né, acima de 30 anos, a gente tivemos inúmeras lesões. Mas falando do individual, essa para mim foi uma grande temporada, um grande ano assim, falando de campo mesmo. Com o Paulo Souza eu fiz acho que 10 jogos no Carioca, onde eu juro, foi talvez um dos meus melhores jogos aqui no Flamengo. Muita gente não lembra porque só lembra do final, né, das derrotas e da parte errada, mas eu fiz, por exemplo, um final da Supercopa, fiz vários jogos aí, vários clássicos nesse Carioca, nessa trajetória onde eu me senti muito bem naquela função que eu estava jogando mais de terceiro zagueiro. E depois eu tive uma lesão com a vinda do Ayrton, e onde eu demorei um pouco para recuperar aquela forma física, né? Então, o final do Paulo Souza eu já não estava jogando, eu já estava no banco com o Ayrton jogando e eu não me sentia bem fisicamente. Então, quando o Dorival chegou, ele me colocou no jogo contra o Inter e eu acabei tendo um azar na primeira jogada, perdi a bola, acabou acontecendo o gol e eu falei pro Dorival, não estou no meu melhor momento ainda físico, nem mental. Obviamente que depois recuperar de tudo que aconteceu não é fácil, mas principalmente físico, né? E aí ele me deu um tempo, fez a gente competir naturalmente, e aí eu recuperei a minha melhor forma, meu melhor tanto fisicamente como de confiança também, e aí consegui performar, né? E como eu já falei em outras entrevistas, o fato do Ayrton elevar o nível de competição, de ele trazer essa concorrência muito forte interna, fez com que tanto eu como ele, nós crescêssemos juntos, e quem saiu vitorioso foi o time. Isso de escolher mesmo, cara, vou fazer um jogo por semana, que dali pra cá foi isso, um jogo por semana, acho que só naquele Fla-Flu e depois o Fortaleza, acho que tu fez 2 jogos, se não me engano. Isso foi algo que em conjunto com o Dorival, o que você que entendeu mais teu corpo, falou, cara, não tem por que eu estar aqui me desgastando, me expondo numa situação, então vamos fazer assim, que daqui para frente isso vai elevar a minha questão física e por tabela técnica também. Então, foi uma decisão do Dorival mesmo. Ele falou que ele ia fazer isso, que ele ia revezar, ele ia dar oportunidade para todo mundo, e que ele tinha feito no Ceará e estava dando certo. O time estava se sentindo mais fresco para jogar, principalmente no Ceará, que vinham também muitas viagens, né? Mas já tinha começado assim no começo do ano. O Paulo Souza, ele conversou comigo que eu ia jogar menos, que ele ia escolher mais os jogos para que eu pudesse me sentir melhor fisicamente. Porém, no Flamengo não é fácil fazer isso, porque no Flamengo a gente já sabe. Primeiro, já não é fácil fazer no futebol brasileiro, mas no Flamengo, quando aperta, a pressão vem e você tem que ganhar aquele jogo, normalmente o treinador ele escolhe muitas vezes os jogadores e não escolhe a parte física do jogador, porque ele precisa ganhar aquele jogo, né? Então, como os resultados não estavam vindo, acabei jogando mais jogos do que eu estava acostumado. Mas consegui jogar bem, como eu te falei, consegui
aliás, eu fui machucar, nem machuquei, só foi um edema no solear contra o Talleres lá na Argentina. Foi a primeira lesão que eu tive na temporada e única até a final. Então, mas com certeza, sem nenhuma dúvida, eu garanto que na minha idade é o ideal, né? Você jogar, você recuperar, você fazer treinos de aquisição para poder manter a força e chegar na sua melhor forma, que já não é mais, você já não tem mais 28 anos, nem 27, nem nada, poder chegar na sua melhor forma até o jogo. E você foi um cara que sempre foi, a gente pode falar quase que unanimidade no Flamengo, assim, cara. Seja pela performance, seja pela postura, seja pelo carisma, tudo mais. E nesse período você teve ali um recorte de uns 2, 3 meses onde a cobrança foi muito grande em cima de vocês mais antigos. Não só você, mas como também o Ribeiro, que está indo agora para a Copa do Mundo, os Diegos, que sempre foram muito cobrados e tudo mais. Isso, não sei até que ponto você consome de rede social, essas coisas assim, mas isso também te saltou aos olhos assim, falei, pô, cara, não tá um pouco fora do tom, um pouco acima do normal isso aqui, tá? Enfim, como que você recebeu isso? Boa pergunta. Em 2019 eu tive uma fase muito difícil também, depois do jogo do Grêmio na semifinal, onde eu machuquei o joelho, né? Eu tomei uma porrada lá e machuquei o joelho. E eu acabei forçando muito para jogar a volta, no jogo de volta no 5-0. E eu não consegui recuperar bem o meu joelho. Assim, eu fiquei com dor até o Mundial. Eu fiquei com muita dor no joelho. Eu não conseguia dar um passe muito claro que eu tenho, que é o passe cruzado. E aí eu tive que me readaptar a essa nova situação, jogar com dor e tudo mais, e acabei baixando bastante o meu rendimento nos últimos jogos, até a final da Libertadores, os jogos que teve após a final da Libertadores, os jogos antes também, contra o Vasco, por exemplo, 4-4. Estou falando aqui porque está na minha cabeça, mas muita gente não vai lembrar. Mas eu fui muito cobrado a performance em campo, onde eu mesmo falava com o René, eu sabia que o René estava melhor que eu. Mas a minha única coisa que eu podia fazer era continuar trabalhando e tentar melhorar e tentar lidar com aquela dor que eu estava sentindo e poder jogar bem. Esse ano aconteceu parecido, só que eu vinha jogando bem até a final do Carioca, onde a gente empatou o último jogo, né? Onde o time empatou e perdemos o Carioca pro Fluminense. Aí todo mundo foi cobrado, e aí eu fui atacado não pela minha performance em campo, eu fui atacado pelo pessoal de coisas do vestiário, onde não a maioria delas, a grande maioria que foram falado, não eram verdades. E isso é o que mais me dói, isso é o que mais me afeta. Não é coisa de rede social, não é crítica por performance, o torcedor falar, você tá velho, você aposenta, ou você tá jogando mal, ou você é ruim. Isso não me afeta. O que me afeta é como saiu desculpa, esse ano algumas irresponsabilidades, dizendo que a gente fazia panela, que a gente jogava os nossos amigos. Isso com certeza é uma mentira que tem, e não saem as pessoas, como a fase é ruim, não se sai para defender essas coisas, e quem tá lá dentro sabe a realidade, quem tá lá dentro sabe que a gente luta, que a gente trabalha todo dia, que todas as intervenções são para ajudar o Flamengo e não para ajudar o Felipe Luiz ou o Diego Alves ou quem seja, né? O Flamengo tem um grupo muito diferente de jogadores, onde cada jogador tem gente de todos os estados do Brasil praticamente. Tem jogadores que são muito fechados, tem jogadores que são muito abertos, tem jogadores que têm 30 amigos, tem jogador que tem 2. E tem jogador que treina de uma forma, outros que treinam de outra. Que sai mais de casa, outros que não saem de casa, outros que têm uma vida mais noturna, outros que não, outros que gostam de ir pra praia, eu não gosto de ir pra praia. Então, nós somos muito diferentes. Somos todos amigos? Obviamente que não somos todos amigos, somos companheiros, existe amizade dentro do grupo, existe, mas em nenhum momento, jamais eu, Felipe Luiz, fiz alguma coisa para que não estivesse o Flamengo por cima. E isso aí fez os torcedores duvidarem de mim. E isso me doeu muito, isso fez eu pensar até em algum momento, falar assim, poxa, se realmente os torcedores, aqueles que viram, né, eu sendo campeão, que viram minha evolução, que viram toda a minha trajetória para chegar e para conquistar no Flamengo, estão duvidando de mim, não tem mais sentido eu ficar aqui e estar aqui, né? Então, você falou, me afeta? Com certeza, me afetou bastante, por isso que eu falo que a reviravolta que deu o ano e acabou com o título foi, assim, a maior alegria que eu tive, talvez, na minha carreira. Porque pra gente que vive o mundo Flamengo, mas está
tá do lado de fora. Chegou uma hora que a gente pensou, cara, é uma temporada que já está condenada. Uma temporada que, assim, não tem muito o que tirar mais daqui. Como que vocês lidavam com isso? Vocês também tinham um pouco essa percepção. E aí, emendando já o peso do Dorival. Não só tático, como anímico, como de entender estratégia de temporada, de Copas e de Liga. Enfim, falar um pouco desse sentimento antes e do quanto que o Dorival conseguiu mudar. Esse sentimento que você comentou, a gente percebe, né? Dentro do vestiário também. Um time que não está acostumado a vencer mais, que toma gol todo jogo, um time que é totalmente frágil na defesa. E não são os defensores. Quando o time é frágil na defesa, a gente fala do grupo todo, né? Do time todo. Como bloco, nosso bloco não era um bloco compacto. E então a sensação que me passava é que a gente poderia ganhar alguns jogos, mas que era sempre na individualidade, era sempre sofrendo, era sempre com aquela sensação assim, será que nós vamos ganhar, empatar ou perder? A gente não sabia controlar a variante que o futebol proporciona. E eu lembro ainda, a gente estava lá contra o Bragantino, uma fase muito ruim, acho que se não me engano foi o último jogo do Paulo, eu estava com aquela sensação assim, nossa, assim deve ter se sentido o Grêmio ano passado. Sabe? Essa sensação, um time bom pra caramba. Chegou a temer que a coisa pudesse ficar ali embaixo? Eu não vou mentir. Aquela época lá eu falava, nossa, eu sinto que a gente não... Eu senti o que o Grêmio estava sentindo. Eu tenho certeza disso. Se a gente não consegue ganhar, alguma coisa precisa mudar na nossa atitude, na nossa tática, alguma coisa. Porque não tá desse jeito que tá, não vai. Né? Então foi assim uma sensação que eu tive e que depois a gente continuou perdendo, que nós perdemos para o Atlético Mineiro lá no Mineirão com o Dorival, duas vezes seguidas, perdemos então para o Inter, continuamos perdendo, e a sensação ela existia, essa sensação de que não estava vindo, né? E aí a partir daí que o Dorival chegou e que ele conseguiu com calma, passar o que ele queria, passar como o time tinha que jogar, os comportamentos dos jogadores no campo, principalmente táticos, que foram, claro, que ninguém consegue mudar um time em 2 dias e nem em 2 semanas, né? Precisa de tempo. E ele conseguiu, aí eu senti que o nosso time outra vez recuperou aquilo. Por isso que eu falo do Dorival, claro que ele foi fundamental, ele me chamou depois do jogo contra o Inter, ele chamou o Arão, ele sabe conversar com o jogador, eu já vi ele recuperando o Marinho, que o Marinho estava muito desacreditado. E ele foi recuperando essa confiança no jogador que também não se recupera em 2 dias. E ele foi recuperando com o tempo. E aí cada um de nós foi sentindo que não precisava mais pensar em como dominar a bola. Eu já podia pensar na jogada na frente. Porque quando você está sem confiança, você pensa, meu Deus, a bola não pode passar debaixo do meu pé. Depois, quando você recupera a confiança, você nem pensa em dominar a bola, você já está olhando o Gabi dentro da área. Né? Então é uma mudança na confiança do jogador que ela veio. E 2023 você vai ser agora o mais experiente sozinho, né? Como é que vai ser chegar lá no Ninho e não encontrar os Diegos? Não, então, mas eu sou experiente, mas eu sou o mais moleque também, né? Me junto com todos e brinco com todos. Aliás, talvez o que eu mais estou junto aí é o Gabi, né? A gente briga 2 meses, aí fala 2, a gente fica assim nessa linha. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vivendo um momento muito especial, porque eu estou me preparando muito para essa aposentadoria e nunca vou estar preparado totalmente. Vai ser o último ano, está decidido? Não está decidido. Vou fazer de tudo para que ano que vem... Aliás, eu não renovei ainda. Ok. Mas se eu renovar, com certeza o que eu quero é que o Flamengo ano que vem venha novamente me oferecer uma renovação, porque eu não vou querer jogar para ser o último ano, né? Eu quero jogar para vender muito caro a minha vaga pro Ayrton, que se ele ficar, né, também. Eu não quero vender barato. Essa camisa custou muito para eu conseguir ganhar ela. Muito. São 15 anos de Europa para conseguir chegar aqui nessa camiseta, né? Para conseguir esses títulos todos. Para vender ela barato não é assim. Eu vou lutar muito por ela. E tu falou do Gabi, cara. Até falei no documentário isso, já comentei contigo. Uma das amizades mais improváveis que eu já vi no futebol, assim, é você e o Gabi, né? Que tem uma relação tão próxima mesmo assim, são totalmente diferentes, assim, de personalidade, de gosto, enfim, todo sentido. Como é que é isso, assim, cara? Cara, se algum dia alguém gravar um ano de treinos, assim, vocês vão ver como é que esses caras ainda se falam, né? Porque, assim, é absurdo que a gente já chegou a falar um pro outro. Mas sempre com o intuito, primeiro, de falar na cara, de falar para ajudar, para melhorar,
as verdades, né? A minha verdade, às vezes é a minha verdade para mim, não é para ele, às vezes a verdade dele não é para ele, não é para mim, mas a gente com esse intuito sempre de ser leal um com o outro. Realmente é um cara super diferente, mas que esse ano foi assim exemplar, a forma que ele teve de lidar com toda a situação que ele viveu durante todo o ano, né? Foram momentos difíceis para ele e foram momentos muito bons para ele, mas a sensação de ele ter que lidar assim, com um ano completo, jogando quase todos os jogos, sem lesão, e manter aquela pegada de treinar forte, de não sei o quê, de não reclamar, não sei o quê, ele manteve, ele não teve altos e baixos nesse ponto, ele teve altos e baixos como todos nós tivemos dentro do campo, mas fora foi um cara super estável, assim, isso me deixou bem orgulhoso do que ele fez. E pode ver que ele foi um dos que melhor chegou no final do ano aí, fisicamente, né? É mais fácil ele escutar um rock ou você escutar um trap daquele cantando? Não, eu escutei no outro dia na festa, adorei ali na festa do Flamengo, eu escuto as músicas dele, né? Agora é difícil ele escutar a minha música. O Felipe falou, ainda tem mais um que pode estar voltando aí pra esse ano, o Gerson, né? Que tava naquele ano de 2019, que você acha disso, a possibilidade aí? Eu não quero me ilusionar, assim, ficar... pensando muito, porque, cara, o Gerson é um espetáculo. Quando eu fiquei sabendo, quando eu li a notícia, assim, eu já mandei mensagem para ele na hora, porque ele é meu irmão mesmo. Pô, talvez nós sejamos os mais diferentes de todos, né? Eu sou do Sul, ele carioca, vida totalmente diferente, mas assim, né, dentro do campo a gente criou uma cumplicidade única. Eu conheço aquele cara com a palma da minha mão. Tudo que ele gosta de fazer dentro do campo, o jeito que ele gosta de jogar, a bola que ele vai salvar para mim, que ele vai vir me salvar a minha pele, aonde ele gosta onde se sente melhor. Ele também sabe como eu me sinto melhor no campo, então ele ia ocupar minha posição. É um espetáculo, aquele cara ali. E outra, ele se identifica muito com o Flamengo, ele ama a torcida, ele ama a cidade, e não é qualquer um que quer voltar tendo tudo de bom na Europa lá, e obviamente o salário dele, né? E vindo aqui pro Flamengo para viver outra vez essa loucura que é jogar com a nação. Então, só tenho um pedido, assim, por favor, que isso dê certo, né? Porque eu vou ser muito feliz do lado dele de novo. O cara que vai se despedir aqui do Flamengo em sábado mandou uma pergunta para você. Felipe, meu querido, como você sabe, vai acabar agora meu contrato e você vai perder o seu parceiro de cafezinho, de saúde. Queria saber com você quem seria o seu próximo parceiro para tomar um café no carro ou em qualquer lugar para você fazer um salut em nossa homenagem. Responde aí, Felipinho. Cara, assim, me emociona. Esse cara é espetáculo. Assim, ele mora aqui, é meu vizinho, né? Vocês não estão vendo aí das câmeras, mas meu vizinho, meu amigo, então a gente pega muita carona junto, porque muitas vezes a gente vai com o carro e concentra e o ônibus leva a gente para o Maracanã, então no outro dia a gente tem que ir com o outro. Então esse café é com ele, só com ele. Eu não vou nunca te trocar por ninguém, meu amigo Diego Alves, nunca vou fazer isso. Vou tomar café sozinho, chorando e te mandando vídeos, mas assim, foi a primeira perda assim grande que eu sofri muito foi a do Rafinha, sabe? E ele também. O Rafinha para mim era um cara espetacular, 10 de grupo, mas que a gente se conhece desde os 18 anos, né? Então, foi muito dura a saída do Rafinha para mim. Eu fiquei 1 mês e meio sem falar com o Rafinha, brabo com ele, brabo mesmo, brabo. Não perdoei ele ainda, só que eu amo ele demais e hoje a gente voltou a ter essa amizade espetacular. E o Diego, o que ele fez no futebol, na carreira dele, tudo que ele conquistou, o que ele fez no Flamengo, o que ele fez pelo Flamengo, não no Flamengo, pelo Flamengo. Isso é importante que as pessoas saibam. Vai ser lembrado pro resto da vida, né? E claro que, como eu falei, não vou escolher outro, não vou trocar o Diego por ninguém. O café agora vai ser com luto, né? Para poder sempre prestar uma homenagem para ele. E também da mesma forma do Diego Ribas, que não tenho vergonha de dizer que é o meu melhor amigo dentro do futebol. Desde o Atlético a gente criou uma amizade muito forte, nossas famílias, tudo, e para mim vai ser uma perda muito grande para mim, mas vai ser bom que eles vão parar antes e
Não sei se o Diego vai parar, né? Não sei se o Diego Alves vai parar, mas é bom que eles vão me falar como é que é essa vida, né, pós-futebol. Gostou da lista do Tite? Queria falar um pouquinho da sua expectativa. Acho que o nome mais polêmico foi um jogador aí de 39 anos, que a gente conhece muito bem, Daniel Alves, né? Que você falasse tudo que você viu depois dessa lista também que saiu. Então, quando eu vi a lista, eu estava lá no CT e com a expectativa do Ribeiro e do Pedro, né? E quando saiu o nome deles, eu gritei muito e aí depois eu parei para analisar mesmo a lista, né? E eu vi que o Firmino, por exemplo, tinha ficado fora, que foi uma coisa que me surpreendeu. E tava o Dani. Sinceramente, eu vou bem do fundo do meu coração, eu acho que os melhores jogadores brasileiros no momento estão nessa lista. Não tem um jogador que está chegando assim no momento ruim. Talvez, vou te falar, talvez o Rafinha ponta que não esteja no seu melhor momento no Barcelona, mas quando entra é bom pra caramba, joga muito e na seleção o bicho, marcar ele é impossível, o cara que conquistou a vaga dele. O Daniel, cada vez que jogou na seleção, deu show, a gente viu no Mineirão ano passado, foi um show ver ele jogar, ele ficou jogando por dentro, de volante armando, com o Rafinha por fora, não sei se foi o Rafinha aquele jogo, mas foi um show. Então assim, eu não tenho uma pessoa um jogador ali que tá ali que eu falo, pô, esse cara aí não bate muito comigo, né? Por exemplo, muita gente achou que fosse o Cunha não tá bem, não tá no seu melhor momento no Atlético, é um craque que pode estar também, podia estar na lista que ninguém ia reclamar, mas tá o Pedro, que, pô, Pedro tem uma característica que nenhum outro deles tem, que é um cara que, se um time tiver fechado, ele é capaz de segurar 2 zagueiros, ele é um cara que segura, faz gol no primeiro pau, no segundo pau, é um fenômeno. O Ribeiro ganhou a vaga dele no campo, sem mais. Então, assim, eu juro que eu não vejo um problema nessa lista. Não vejo. Vejo um time que está, como eu repito, no melhor momento, que não foi o caso de 2014, onde a gente não chegou, eu não estava, mas a maioria não chegou num grande momento. Muitos estavam no banco, no clube, muitos não estavam jogando, muitos voltavam de lesão. Esse ano não foi assim. E também falar que a comissão está muito mais preparada para essa Copa, porque a primeira nunca é fácil, do que para a passada. Então, assim, o resultado a gente não controla. É uma verdade, mas o melhor do que a gente está chegando, difícil. E como que está o processo de construção desse Felipe técnico? Você pensa em que seja uma coisa imediata? Parar e começar? Aqui você tem a aprovação muito grande da torcida que fala muito. Você acha que é uma coisa que você vai deixar que aconteça ou que não, eu quero começar de baixo porque não quero me precipitar? Tu tem isso já em mente? Imagino que sim. Tenho em mente. Eu tinha uma dúvida, hoje eu não tenho mais, que é se eu paro e fico um tempo analisando e vendo o jogo, eu não quero parar e no outro dia já estar trabalhando, porque eu amo futebol, eu não vivo sem futebol. Então eu quero já estar trabalhando e aí bem seja numa categoria de base ou como auxiliar de algum treinador. E aí isso aí eu não tenho claro. Eu acho que o ideal seria começar como auxiliar. Por que isso? Porque eu preciso me organizar, ver como esse auxiliar faz, como ele faz as palestras, como ele organiza o horário, como ele faz a logística. Tudo isso são passos que muitas vezes fogem do torcedor, né? Porque o torcedor só pensa, por que ele não colocou esse? Por que ele colocou o outro? Por que o Pedro e o Gabi não jogam juntos? Né? Então, assim, tem todo um processo que envolve o treinador que eu preciso me preparar. E a formação do líder, Felipe Luiz. Você tem 2 técnicos super enérgicos, Simeone e Jorge, e você tão sereno, tão sensato, assim. Falou aqui há pouco do Bernardinho também, que é super enérgico. Enfim, como que esses exemplos podem te fazer ser um pouco mais enérgico ou não? Sugar algumas coisas de postura, mas manter a sua fala mansa, a sua serenidade. Não, eu sou calmo, eu sou jogando, né? Por isso que eu não gosto de ser capitão, porque eu não gosto de brigar com o juiz, de discutir com o juiz e não gosto de ficar defendendo meus companheiros quando eles brigam. Eu quero jogar. Então eu não gosto de ser capitão por causa disso. E o capitão precisa ter isso. E, por outro lado, se vocês um dia me vissem treinar, eu sou um cara que grito, que falo, que organizo, que tô lá enchendo o saco e falando esse que não tá correndo e tal. Então, eu acredito que eu vou ser assim como treinador. Chato, gritar, não sei o quê, no treino. Para fazer tudo, preparar no treino, para depois não, né, chegar no jogo já, quando tá com 70 mil, o que o treinador vai falar? Não fala mais nada. Então, assim, e depois, coisas que eu aprendi muito com o Tite, né, que ir de frente, de uma forma leal, de tratar o jogador de uma forma honesta, de entender o lado do jogador. Isso aí é uma coisa que, claro que eu tenho, mas que só vivenciando essa realidade para poder saber como lidar, né? Como eu vou lidar
Gabi, você tá mal, você vai pro banco, você tá com 34, eu voltei pro Flamengo agora e você também voltou pro Flamengo e você tá mal. E aí ele fala, eu quero jogar, eu preciso jogar, e eu falo, não, você vai ficar no banco. Então eu vou ter que lidar com isso, né? Já tô me preparando. Mas já tem o texto pronto. Não, então, isso é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar. Eu não sei, só vendo na situação que eu vou ver, né? Ou se eu coloco ele para jogar de uma vez, né? Obrigado, Felipe, Obrigado. aí, mais uma vez por receber a gente, cara. Sempre bom falar contigo, né, Fred? Pô, com certeza. Hoje é o dia pra gente falar pouco e ouvir muito, né? Então é isso, ano que vem tá combinado, indo pra final, a gente faz o terceiro. Fechado. Com certeza, tá combinado. De superstição, tenho todas elas. E mais, pô, pra mim é uma honra e um prazer imenso falar com vocês aqui sobre Flamengo, né? Sobre seleção, porque falar desde dentro é um privilégio, como eu falei. Não existe melhor prêmio individual do que você ser escolhido para fazer parte como um dos 2 laterais do Flamengo para uma temporada. Não existe melhor prêmio do que esse, maior prêmio do que esse. Então, quem sabe ano que vem a gente vai poder falar aqui com mais alegrias ainda. Então valeu, galera. Obrigado. Isso, encerrando aqui o podcast GE Flamengo 289. Semana que vem tem mais. Tamo junto.